Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E a aula de hoje é sobre acidentes ósseos. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre as características anatômicas da superfície dos ossos. Aqui nessa aula eu separei alguns acidentes ósseos, não tem todos, mas acredito que eu separei os principais, os mais comuns, aqueles que a gente mais vê, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque assim você recebe os vídeos em primeira mão. Dê o seu curtir se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar um pouquinho nos seus estudos. E ajude compartilhando então esse vídeo. Bora para a aula. Então vamos começar falando sobre as depressões e aberturas encontradas nos ossos. Então eu coloquei algumas figuras aqui, né, de algumas regiões do corpo, mas não quer dizer que só tenha essas depressões e abertura nessas figuras que eu coloquei aqui na aula, ok? Então a gente encontra em outros lugares do corpo também, mas aqui eu separei só algumas para vocês entenderem bem esses acidentes ósseos. Então vamos começar aqui com o forame. Forame vem da palavra foramen, que quer dizer orifício. Então o que é um forame? É uma abertura no osso onde vai passar vasos sanguíneos, nervos ou ligamentos. Então aqui no crânio, na parte de baixo dele, parte inferior, a gente encontra o forame magno. Então o que passa aqui no forame magno? Vai passar os nervos, vai passar a medula espinhal. A gente tem aqui o forame lácero, forame oval, forame jugular. Então sempre está passando vasos sanguíneos, ou nervos, ou ligamentos nessas regiões, certo? Então, por exemplo, no forame jugular aqui passa a artéria jugular, que vem do pescoço para a cabeça. Aqui nós temos numa vértebra um forame vertebral. Passa também aqui medula, nervos, por este orifício, por esta abertura. Aqui no quadril a gente tem o forame isquiático maior e o forame isquiático menor aqui. E esse maiorzinho aqui, forame obturado. Então, são aberturas que a gente encontra no osso. E quando encontrar essas aberturas, o nome delas geralmente é forame. Aí forame alguma coisa, geralmente é relacionado ao local em que ele se encontra, tá? Então aqui nós temos forame obturado, forame magno, forame jugular, forame magno, forame vertebral. Então aqui são peças reais para vocês terem uma noção, caso você vai estudar direto numa peça real, o que é. Continuando ainda nas depressões e aberturas, nós temos os meatos. Meatos vem da palavra meatus, que é igual a canal. Então é uma passagem em forma de tubo correndo dentro do nosso osso. Então aqui eu tenho uma cavidade nasal. E essa cavidade nasal, dentro dela, nós temos as conchas nasais superiores, médias e inferior. E entre essas conchas nasais existe uma passagem, um tubo correndo dentro dele. Então é chamado de meato. Então nós temos o meato superior, o meato médio e o meato inferior, passando entre essas conchas nasais. E outro meato que a gente tem também é aqui na região do ouvido, chamado meato acústico. Então olha aqui numa peça real como é que é um meato. Então ó, é um tubinho, é um canal mesmo passando dentro do osso, certo? Então aqui os meatos superior, médio e inferior, e aqui o meato acústico. Continuando ainda nas depressões e aberturas, temos os seios paranasais. Então os seios paranasais são ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são aqueles que têm a cavidade cheia de ar. Então é só lembrar, pneu tem ar dentro. Então se o osso ele é pneumático, ele tem ar dentro dele. Então, os seios paranasais vêm da palavra sinus, que quer dizer cavidade. E essa cavidade, como eu disse, está cheia de ar dentro deste osso, tá? Então, onde que fica esses seios paranasais? Na região da cavidade nasal. Então, eu tenho os frontais, seio frontal, o seio etimoidal, o seio maxilar e o seio esfenoidal. Então, aqui, o esfenoidal não aparece porque ele está mais interior ao crânio. Tá? E o nome dos seios é dado de acordo com o osso que ele se localiza. Então, o seio frontal por conta do osso frontal, o seio etimoidal por conta do
osso etimoide. Maxilar, por conta do osso maxilar. E o esfenoidal, por conta do osso esfenoide. Certo? Então, aqui, frontal, etimoidal, maxilar e o esfenoidal que não aparece porque está mais interno. Então, no corte frontal, eu consigo visualizar esses seios, ó. Seio frontal aqui, o seio, etimoidal aqui não está aparecendo, o seio maxilar e o maxilar. E aqui nós vemos a mesma figura, só que de uma forma desenhada, tá? Continuando aí nas depressões e aberturas, né? Existem as fossas. Fossas nada mais é do que fenda, trincheira. Então a gente vai observar que a fossa ela é uma depressão maior sobre um osso. Então, por exemplo, aqui na escápula eu tenho essa depressão grande e aqui também, na parte superior e inferior. Então, essa fossa aqui é chamada de fossa supraespinhal e essa aqui de fossa infraespinhal. E aqui no osso temporal, nós também temos uma depressão grande, chamada de fossa temporal, tá? Porque está no osso temporal. Então vamos ver aqui numa peça real, olha aqui a fossa infraespinhal e aqui a fossa supraespinhal. E aqui nós temos a fossa temporal. Continuando ainda nas depressões e aberturas, nós temos as fóveas ou fosseta. Então vimos que existem depressões grandes sobre um osso, né, maiores sobre um osso. Essas aqui, fóvea ou fosseta, é uma depressão menor sobre um osso. Então eu tenho uma vértebra da coluna e aí o que eu vejo aqui, ó? Eu vejo uma fóvea. Fóvea costal superior, fóvea costal inferior e a fóvea costal transversa. Então o que se articula aqui seriam as costelas, tá? Então, fóvea ó, é uma depressãozinha, só que é aquela depressão menor, não tão grande. Aqui na cabeça do fêmur, nós também temos uma fóvea, uma depressão menor ali sobre o osso. E no rádio, eu também tenho uma fóvea. Então, vamos ver aí nos ossos reais como é que é essa fóvea ou fosseta. Então, olha aqui na vértebra, as fóveas costais. Então, você percebe que é uma depressão mais leve. Aqui na cabeça do fêmur, eu também tenho essa depressão menor, então é chamada de fóvea também. E nós temos a fóvea articular da cabeça do rádio, que fica bem em cima lá do rádio, na cabeça do rádio mesmo, tá? Então percebam que são depressões mais leves. Continuando ainda em depressões e aberturas, nós temos as incisuras. Incisura é aquela depressão mais entalhada, aquela que parece que foi feita à mão, bonitinha, né? Então aqui, ó, nós temos um osso da pelve e no osso da pelve aqui na região do osso isquio, nós temos a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. Também temos uma incisura aqui do acetábulo, tá? E aqui na una, na região que se articula com o úmero, lá com a tróclea do úmero, nós temos a incisura troclear. Olha, parece que foi entalhadinha mesmo essa depressão, né? E aí temos aqui, na peça real, uma incisura isquiática maior, uma incisura isquiática menor e a incisura troclear da una, então, aqui. Ainda nas depressões e aberturas, existem aquelas depressões mais alongadas. Então, aqui no osso da clavícula, eu tenho um sulco chamado sulco do músculo subclávio. Tá? Então, é aquela depressão, ó. Eu tenho uma depressão, só que é uma depressão mais alongada. Assim como aqui na cavidade craniana, também no osso craniano aqui, ó, eu tenho o sulco do seio transverso. Olha aqui que bonitinho o sulco do seio transverso. E o sulco do seio sagital ou superior. E aqui no úmero também tem o sulco intertubercular, tá? Que fica aqui, ó. É uma depressão bem alongada também. Olha lá. Uma depressão alongada, sulco intertubercular, osso úmero. Sulco do músculo subclávio, da clavícula.
e o sulco do seio transverso e do sulco do seio sagital superior da região do crânio. Agora mudou, agora não são mais depressões e aberturas, e sim processos que formam articulações. Então eu tenho aqui um crânio com uma vista inferior dele, e aqui nós temos o osso occipital, tá? E no osso occipital eu tenho côndilos. E o que são côndilos? Côndilo é uma elevação arredondada. Então é uma proeminência grande e arredondada que forma a juntura, que forma a articulação. Então aqui é chamado de côndilo occipital porque está no osso occipital. E aqui no osso do fêmur nós temos também dois côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral. Então esse é uma proeminência grande e arredondada que vai formar uma articulação. Então observe que isso aqui, que esses ossos aqui do occipital articulam-se com as primeiras vértebras e o fêmur vai se articular com a tíbia, tá? Então aqui o côndilo medial, bonitinho, né? E um côndilo lateral, então uma peça real. E aqui nós temos os côndilos occipitais também numa peça real. Continuando nos processos que formam articulações, nós temos as cabeças. Cabeças são projeções arredondadas. Então, é aquela proeminência grande e arredondada que vai formar uma juntura, uma articulação também. Então, a cabeça, tanto a cabeça do fêmur quanto a cabeça do úmero, se articulam, um com o acetábulo e o outro com a escápula. Me fugiu o nome agora da região da escápula. Então, ela vai ser sempre sustentada na porção constrita do osso, né, no colo, como por exemplo a cabeça do fêmur. Então aqui, ó, ele vai ter sempre uma região mais constrita, chamada de colo, e logo acima a cabeça, tá? Que é aquela projeção mais arredondada. Então, aqui eu tenho como exemplo a cabeça do fêmur, aqui a gente tem o colo do fêmur, aqui nós temos a cabeça do úmero e também o colo do úmero aqui. Então, cabeça do fêmur, cabeça do úmero, certo? Continuando ainda nos processos que formam as articulações, nós temos as facetas. Então, o que é uma faceta? Ela é uma superfície lisa e plana, como as faces nas vértebras C1 da primeira vértebra cervical. Então, ela é diferente da fóvea, porque a fóvea ou fosseta, ela é aquela depressão menor, né? Aquela depressão leve. Aqui não, aqui a superfície vai ser lisa e plana, eu não tenho depressões aqui, tá? Então, quando eu não tenho depressão, eu chamo de faceta. Então, olha aqui na vértebra, eu tenho uma faceta articular superior, uma faceta costal superior, uma faceta costal transversa e facetas articulares superiores, que é a mesma que essa aqui, tá? Então, uma faceta, ela tem a superfície lisa e plana. Vamos ver ela aqui no osso, ó. Tá vendo? Ela é lisa e plana, é diferente da fóvea, porque a fóvea é uma depressãozinha leve. Então, olha aqui, outra faceta articular aqui, faceta articular. Agora nós vamos falar de processos aos quais se fixam os tendões, ligamentos e outros tecidos, certo? Então, uma tuberosidade. Então, tuberosidade é uma região onde vai se fixar tendão, ligamento ou qualquer outro tecido. Então, nós temos aqui a tuberosidade da tíbia, a tuberosidade deltoídea e a tuberosidade do rádio. Então, são processos grandes, arredondados. Geralmente, ele é áspero, ele tem uma região meia áspera, como, por exemplo, a tuberosidade deltoídea do úmero. E aí, vamos ver aqui. Então, olha aqui a tuberosidade deltoídea, que fica no osso úmero, a tuberosidade da tíbia e a tuberosidade do rádio. Outro processo que vai fixar o tendão, o ligamento ou qualquer outro tecido são as linhas. Então, linha é uma elevação longa, pouco desenvolvida. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a linha glútea posterior,
a linha glútea anterior e a linha glútea inferior. Então é uma linhazinha que você observa no osso, que é uma elevação longa, pouco desenvolvida. Então aqui também a gente tem, ó, uma linha pectínea. Aqui é o osso do fêmur, ok? Então linha pectínea, a linha áspera, a linha supracondilar lateral, a linha supracondilar medial. Então, ligamentos, tendões ou qualquer outro tecido vai estar se fixando nessas linhas. Outro processo que vai se fixar ligamentos, tendões ou tecidos é o processo espinhoso, tá? Então, o processo espinhoso ou espinha é uma elevação longa e pontiaguda, como por exemplo o processo espinhoso das vértebras. Então, olha aqui, ó. É uma elevação longa e pontiaguda que existe no osso. Então, a gente chama isso aqui, toda a região posterior da vértebra, ó, essa parte de trás, de processo espinhoso, tá? Então, olha aqui, outro processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso, processo espinhoso. E aí aqui a gente consegue observar bem numa peça real esse processo espinhoso, tá? E temos também os trocânteres. Só que trocânter, ela é uma projeção longa, né? Projeção longa não, uma projeção grande, encontrada somente no fêmur. Então, trocânter é um tipo de acidente ósseo que você vai encontrar apenas no fêmur. Então, quando a gente observa aqui essa pontinha do fêmur, logo atrás do colo do fêmur, essa superior aqui a gente chama de trocânter maior. E essa aqui, trocânter menor. Então, a maior mesmo chama-se trocânter maior. E a menorzinha, trocânter menor. Olha aqui, um trocânter maior e um trocânter menor. Crista. Então, crista vai ser uma margem proeminente, como, por exemplo, essa crista ilíaca do quadril. Então, ó, essa bem proeminente aqui. Então, a gente chama de crista ilíaca. Ok? E aqui nós temos a crista ilíaca. Bom, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a conhecer um pouquinho sobre os acidentes ósseos. E isso agora no estudo de vocês possa ajudar quando vocês se depararem com as peças anatômicas. E que fique bem gravadinho na cabeça de vocês o que é um acidente ósseo e como que ele é. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Dê um like se você gostou desse vídeo e ajude a compartilhar esse vídeo, porque assim você ajuda a divulgar o meu canal e a família Anatomia Descomplicada a crescer. Muito obrigada e não se esqueça que nós temos também o Facebook, que também chama-se Anatomia Descomplicada. Estou sempre postando coisas interessantes por lá. Muito obrigada e até uma próxima aula.